Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 12, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, a história do povo escolhido. Tema sugerido pela nossa CPAD. Com o tema da nossa lição desta semana, o Reino do Sul, Judá. Vamos fazer a leitura diária desta quinta-feira, no livro de Naum, capítulo de número 1, versos de 1 a 7. Leiamos a palavra do Senhor. Profecia contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele de repente repreende ao mar, o faz secar e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Bom, meus irmãos, aqui também é uma história muito linda da nossa Bíblia, da nossa Palavra de Deus, que está escrito no livro de Naum. É sobre a cidade de Nínive. Como os irmãos já conhecem, essa cidade era uma cidade ali pela qual ela era idólatra. Ela servia a outros deuses. Ela era uma terra que estava totalmente degradada, assim como Sodoma e Gomorra. E por muitas vezes Deus pensou em não acabar com aquela terra. Tentou por várias vezes fazer com que eles se voltassem para o Senhor. Só que, infelizmente, eles não fizeram isso. Aquela terra ficou cada vez mais idólatra. Ficou cada vez mais longe de Deus. E o Senhor pôs ali que iria destruir aquela terra, que ia destruir aqueles povos. Por causa do furor do Senhor contra aqueles povos que adoravam outros deuses, que desagradavam ao Senhor de uma forma assim muito grande, uma coisa inaceitável aos olhos do Senhor. Então o Senhor, através do seu servo Jonas, foi o qual o Senhor designou para que fosse ali naquela terra. E conforme foi feito de acordo com a vontade de Deus, Deus destruiu aquela terra, pois não quiseram ouvir a voz do Senhor, não quiseram se arrepender dos seus maus caminhos, não quiseram se voltar aos olhos a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelo pecado da idolatria, da feitiçaria, adoração a outros deuses, tudo aqueles que eles faziam que era mal aos olhos do Senhor. E ainda assim Deus, sendo misericordioso, aquele povo não teve a vontade de se voltar a Deus. Então, a única alternativa mesmo era Deus acabar com aquela terra, destruir com aqueles povos. E aí Deus enviou a Jonas para levar ali a palavra. Como eles não quiseram ouvir a voz do Senhor, Deus destruiu aquela terra. Bom, meus irmãos, muitas das vezes, Deus ele sempre fala conosco, fala com o seu povo, para que aqueles que estão no caminho errado possam se converter, possam voltar a sua direção a Deus. Deus nunca pega e faz algo sem antes avisar, sem antes dar um conselho, sem antes abrir os olhos, para que possamos ver se às vezes estamos fora do caminho, nos desviamos por algum motivo. Deus ele não vai nos destruir, Deus ele não vai acabar conosco assim, sem conversar conosco, sem trazer uma palavra de consolo, sem nos dar uma nova chance para que possamos servi-lo. Deus ele sempre avisa, Deus sempre manda
o servo, Deus sempre manda um profeta para que venha abrir nossos olhos se por um acaso estivermos no caminho errado, estivermos desviados nossos olhares. Deus, ele tem misericórdia sobre nós, sobre nossas vidas, e ele sempre nos dá uma chance. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Foi o que ele fez aqui. Ele ainda mandou ali o seu servo Jonas para que pudesse ali converter ali aqueles povos, aqueles corações, fazer com que eles mudassem. Mas como não foi possível, Deus destruiu aquela terra. Que possamos estar sempre atentos para que não venhamos a nos desviar do caminho, para que não venhamos sofrer a consequência da nossa morte espiritual e nos esquecer dos grandes feitos que o Senhor tem feito. Que Deus vos abençoe.